Olá, meu povo do sétimo aninho. Para hoje nós temos o seguinte, olha só. Eu sou o professor Aldemir Malveira e nós temos como objeto do conhecimento, segue! Resolução de problemas envolvendo transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Detalhamento, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. Ok, meu povo? Então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos fazer uma imersão no mundo da simetria. E para iniciar a nossa aula de hoje, nós temos o seguinte. E dando início a esse momento sobre uma imersão no mundo da simetria, vamos relembrar algumas coisas. Me segue! Relembrando, transformações geométricas são movimentos ou mudanças que podemos fazer em uma figura dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. O plano cartesiano, portanto, vai ser o elemento de base para essas transformações geométricas. E o que vem a ser o plano cartesiano? Um plano cartesiano, ele é exatamente uma figura no espaço bidimensional composto por dois eixos, um na horizontal e um na vertical, chamados de eixo das abscissas ou eixo X e eixo das ordenadas, chamado de eixo Y, respectivamente, e que podemos representar um ponto no plano cartesiano, utilizando para isso um para-ordenado. Então, através desse breve lembrete, agora nós vamos iniciar essa imersão no mundo das simetrias. E o que é simetria? Olha só, simetria é quando traçamos uma linha reta que divide um objeto ou uma figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. A imagem, então, ela vai ser basicamente a mesma quando você dobra, certo? Então, para nós termos uma ideia do que vem a ser essa simetria, nós vamos então à imagem de uma borboleta que vocês vão ver aqui do meu lado. Olha só a borboleta aqui do meu lado, meu povo. Ela vai surgir. Olha a borboleta. Então, olha só, observe bem os eixos aí que estão centrados na borboleta. E observe que a borboleta foi desmembrada. É como se ela fosse despedaçada. Mas o que aconteceu? O eixo do meião, que era o eixo azul, né, que estava bem aqui, ele dividiu a borboleta em dois pedaços. Se nós fecharmos essa borboleta, nós vamos observar que nós teremos uma semi-borboleta, mas uma cobrindo a outra. Então, nesse sentido, nós estamos dentro de uma imersão simétrica, ou a imersão no mundo que eu chamei de simetria. Sigamos, pessoal, olha só. Então, agora, nós vamos observar mais uma vez a borboleta se desmembrando. Olha aqui do meu lado, olha só. Solta o desmembramento. Olha que lindo. Junta o desmembramento. Vamos juntar esse desmembramento novamente. Show de bola. Perceberam, pessoal? É isso que nós vamos estudar na aula de hoje, essa imersão em cima desses eixos, e vamos observar se, ao tratarmos exatamente a dobradura, né, a dobra da figura em cima do eixo, se nós estamos diante de uma figura simétrica ou não. E vamos prosseguir. Olha só, agora nós temos o seguinte, eixo de simetria. Então, o que é um eixo de simetria? Ela é uma reta sobre a qual podemos dobrar. Olha, lembra que eu falei que nós dobramos a imagem? Então, nós podemos dobrar a imagem e obter duas partes exatamente iguais. A ideia seria como se nós estivéssemos em um espelho, né? Porque o que acontece quando nós estamos em um espelho? Quando nós estamos em um espelho, nós
olhamos através do reflexo a nossa figura, não é isso? Quando você se bota em frente do espelho, não é isso que acontece? E para que nós usamos o espelho? Para ver se você consegue se arrumar, para ver se tudo está no lugar. Ou seja, você está procurando uma simetria do teu corpo. Se o cabelo está no lugar certinho, se a roupa está no lugar certinho e por aí vai. Vamos seguir, olha só. Então o que é que nós temos agora? Tipos de simetria. Então nós temos simetria de reflexão, ó. Simetria de reflexão ou axial. Então, o que é que significa isso? As duas figuras têm a mesma forma. Observem aqui, pessoal. Olha só, as duas figuras têm a mesma forma. Porém, está aqui o eixo. Olha, o olho no eixo, certo? Só que uma está para um lado e a outra está para o outro lado. Mas elas são simétricas em relação ao eixo que está em vermelho. Por quê? Porque nós podemos dobrar e se nós dobrarmos, uma vai ficar em cima da outra, apesar de elas estarem em posição oposta. Mas nós conseguimos colocar exatamente pela dobradura uma em cima da outra. Ora, como eu posso colocar uma em cima da outra através da dobradura bem em cima dessa linha vermelha que está aqui, ó? Então, essas figuras são simétricas. Simétricas por quê? Por reflexão. Então, vamos seguir. Olha só outro tipo de simetria. Simetria de translação. A simetria de translação, pessoal, é quando eu desloco uma figura para um outro ponto aqui. Então, eu peguei a figura original, era a figura da cor rosa, né? E eu fui através dos quadrículos empurrando essa figura até ocupar uma nova posição. Olha, qual foi a posição? Eu desloquei, botei para... E agora eu tenho a figura em verde. Ou seja, eu tenho 5 lados de quadradinhos. Eu arrastei, é como se eu tivesse arrastado a figura, ó. Arrastei a figura 1 para a figura 3. Quando isso acontece, nós falamos que nós temos uma simetria de translação. Por quê? Porque eu vou pegar a figura que está em rosa claro, em rosa escuro, né, e jogar em cima da verde. Beleza? Então esse foi o segundo tipo. Já vimos que a primeira é por reflexão axial, agora a por translação. Então observe que todos os pontos da figura 1 têm os seus correspondentes na figura 3. E na mesma direção, né? Porque eu arrastei, seguindo um mesmo sentido, da esquerda para a direita, e a mesma distância. Portanto, nós conservamos a forma da figura e que, ao conservar a forma da figura e jogar para o outro lado, ficando exatamente uma em cima da outra, que é como se nós estivéssemos realizando uma dobradura, nós estamos diante de uma simetria. A terceira simetria é chamada simetria de rotação. Olha só. Então vamos supor, olha, que eu estou aqui, agora eu vou fazer sentido contrário. Ó. Eu trago essa figura aqui, olha, que está aqui, eu trago ela nesse sentido aqui. Chegando aqui nesse ponto, eu reviro e jogo ela para cima. Ou seja, eu vou fazer com que ela gire em torno de um eixo. É claro que aqui automaticamente o posicionamento dela vai ficar um pouco diferente, mas houve a rotação e que, portanto, se nós dobrarmos, sairmos dobrando, eu vou conseguir justapor uma figura em cima da outra, portanto, tendo o que nós chamamos um caso de simetria por rotação. Então, continuando, qual a explicação que está a seguir agora? Note que as duas imagens podem ser sobrepostas, como eu falei, né? De maneira que elas coincidam, né? Embora não tenhamos simetria de reflexão e nem simetria de translação, mas eu consigo fazer isso. Neste caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de rotação. Então, meu povo, nós vimos o seguinte, nós temos 3 casos de simetria, certo? A axial, certo? A simetria por rotação e a simetria por transposição. Então, e que conclusão nós chegamos? Vem comigo! A conclusão que nós chegamos em cima
dessas situações são as seguintes. Conclusão sobre simetria. Toda figura que apresenta simetria possui pelo menos uma linha chamada de eixo de simetria da figura. É a primeira conclusão. Segunda conclusão. Nem todas as figuras geométricas apresentam simetria, sendo chamadas de assimétrica. Então, nós temos o seguinte, olha, quando nós não conseguimos a simetria, que é pegar, identificar o eixo, fazer a dobradura e fazer com que uma figura fique sobreposta à outra, se você não consegue isso, você diz então que você está diante de uma conclusão assimétrica, ou seja, não existindo simetria, beleza? Recordando, quantos casos de simetria nós temos? 3. A axial, né? Nós temos que é aquela que você faz por reflexão, nós temos a por translação e que é aquela que você arrasta e bota uma em cima da outra, e nós temos essa por transposição, que você vai girando, mas também consegue colocá-la uma em cima da outra. Beleza? Vamos prosseguir. Vem comigo, olha só. Então, nós temos o seguinte, né? Ainda dentro das conclusões, em todos os polígonos regulares, olha, polígonos regulares, o número de eixos de simetria é igual ao número de lados desse polígono, beleza? E relembrando, o que é um polígono regular? Ele é um polígono onde todos os lados têm o mesmo tamanho, beleza? São as nossas figuras comportadas. Outra conclusão, os tipos de simetria são, né? Simetria de reflexão ou axial, simetria de translação e simetria de rotação. Beleza, meu povo? Então, esses são os casos de simetria. Continuando, nós vamos agora para a questão das transformações no plano cartesiano, certo? Então, o que nós vamos fazer? Qual é a ideia que está por trás dessas transformações? O que está por trás é, quando fazemos alguma transformação geométrica, podem ocorrer duas situações. Primeiro, olha o olho, meu povo. O olho, que é para ficar bem atento a essas observações. A figura obtida é exatamente igual à figura original, olha. Então, quando você faz uma transformação geométrica, pode ocorrer duas situações. Qual a primeira situação, professor? A figura obtida é exatamente igual à figura original. Ou, olho na segunda observação. A figura mantém o formato da original, mas é maior ou menor, certo? Ora, se isso acontece, se é maior, se é menor, como é que elas podem ser chamadas? Vamos ver mais adiante. Prosseguindo, olha só. Então, em geometria, as figuras, nós já vimos que elas podem ou não serem simétricas. Vejamos. Observe que nós temos como observação que os polígonos regulares, os seus eixos são igual aos seus lados. Então, vamos observar aqui. Onde é que está o eixo de simetria nesse primeiro polígono, que é um triângulo, né? Beleza. Olha o eixo de simetria. Onde é o eixo de simetria? É esse eixo pontilhado aqui, meu povo. Aqui que é o eixo de simetria. Por quê? Por que ele é um eixo de simetria? Porque quando eu dobro, eu tenho então, olha, dobrando bem no meio, eu vou ter essa situação, olha. Eu vou ter um triângulo em cima do outro, beleza? Então, o triângulo, ele tem apenas um eixo de simetria, certo? O triângulo, beleza? Agora, aqui nós temos o quadrado. O quadrado, ele não tem 4 lados? Então ele tem 4 eixos de simetria. O que significa isso? Se nós dobrarmos no centrão, olha o que eu vou obter. Ó. Eu posso obter isso. Se nós dobrarmos na diagonal, eu posso ter essa situação aqui, olha, se nós dobrarmos na diagonal, olha lá. Então, em cada tracejado desse, se você dobrar, você vai obtendo outras figuras uma em cima da outra.
E aqui nós temos o círculo, olha. E o círculo possui infinitos eixos de simetria, beleza? Olha só, aqui temos um exemplo, o exemplo que aqui eu estou botando aqui só alguns, né? Vou dobrar aqui no meio, quando eu dobro no meio eu tenho o que nós chamamos de meia-lua, olha, só para ter uma ideia. Beleza? Então, continuando, vamos ao seguinte, olha, observando. Observe as figuras abaixo. Quais delas possuem eixos de simetria? Então, bora ver, ó. Certo? Vamos analisar a figura 1. Vamos ver se eu posso traçar eixo de simetria. Ó, se nós escolhermos traçar o eixo de simetria aqui, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é que eu dobro a figura, né? Será se eu dobrando eu vou obter uma mesma figura? Porque, olha, a figura só pode ser simétrica quando eu identifico o eixo de simetria e eu faço uma dobradura nela, né? Então, vamos ver, olha, eu posso fazer, vamos fazer aqui, ó, posso traçar esse eixo aqui, eu vou dobrar. Poderia traçar esse eixo aqui e vou dobrar, certo? Aqui, onde é que eu poderia traçar? Eu poderia traçar um aqui, poderia traçar um aqui, olha, e vou dobrando. Aqui no quadrado, poderia traçar aqui, poderia traçar aqui, certo? Aqui no losango, poderia traçar aqui, poderia traçar também aqui, olha. E aí você dobra. Mas está se perguntando, observe as figuras abaixo, quais delas possuem eixos de simetria? Observem bem, eu risquei, eu tracei alguns aí, eu tracei alguns planos. Eu não disse que era de simetria, eu tracei alguns eixos. Quais delas possuem eixo de simetria? Então vamos observar na figura 1. Eu só consigo ter eixo de simetria se nós tivermos a mesma figura. Então olha só, eu consegui traçar aqui esses dois eixos, né, ligando esses vértices, mas quando eu dobro, pessoal, o que foi que aconteceu? Ao dobrar, eu não consegui ter a mesma figura, né? Eu consegui ter já uma outra figura, ou seja, eu consegui ter subfiguras. Então, aqui, olha, não, beleza? Vamos para 2. Na 2, eu pego e vou traçar os eixos de simetria. Olha lá, traçando eixo de simetria aqui, eu vou dobrar, opa, risquei, eu vou dobrar aqui, né? E eu vou, no retângulo, se eu traçar um eixo de simetria bem no meio, eu vou continuar tendo um quadrilátero, beleza? A mesma coisa vai acontecer com a figura 3. Se eu traço um eixo bem no meio, né, eu tenho, olha, essas figuras se tornam iguais. E no caso do losango, se eu traço esses eixos aqui, eu não vou ter losango. Então as figuras que eu vou manter a mesma situação, olha, daí a figura 2 e a figura 3. Porque para nós termos, pessoal, exatamente o eixo de simetria, nós temos que escolher, vocês lembram da borboleta inicial lá da aula, né? Apareceu o eixo aqui, dividido em 2 partes. Apareceu outro eixo aqui, foi em 4 partes. E aí nós justapomos os pedacinhos. Tudo ficou igualzinho, olha. Então, quando tudo fica igualzinho, você diz que você está diante de figuras simétricas. Então, nesses polígonos aí que nós acabamos de ver, né, mesmo traçando, eu, às vezes, não consigo ter as mesmas figuras. Então, se você não consegue ter as mesmas figuras, você diz que você está diante de figuras assimétricas. Vamos continuar? Vem comigo. Então, olha só. Uma figura tem simetria se tiver pelo menos um eixo de simetria, olha. Então, um eixo é de simetria, olha aqui, pessoal, agora, olha o olho. Um eixo é de simetria quando permite que sobre si seja dobrada a figura geométrica em 2 partes que se encaixam exatamente uma à outra. Então, é dessa forma que nós temos o que nós chamamos de eixo de simetria. Beleza? Olha, então, reforçando, um eixo é de simetria quando permite que sobre si,
permite que sobre si seja dobrada a figura geométrica em duas partes que se encaixam exatamente uma à outra. Tem que se encaixar. Se você não conseguir esse encaixe, você não tem eixo de simetria. Então agora vamos às transformações geométricas. Então o que são transformações geométricas? São movimentos, ou mudanças que podemos fazer em uma figura dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Olha só, pessoal. Veja bem, o que é uma transformação geométrica? Então, são movimentos que nós vamos fazer nas figuras, beleza? De modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes. Quando se diz semelhante, o que está por trás da palavra semelhante dentro dessa definição? Ora, eu posso ter uma figura igual, porém ela pode ser maior. Ou, caso contrário, eu posso obter uma figura igual à original, portanto menor. Quando nós, através dos nossos olhos, olhamos que nós estamos diante das mesmas coisas, é natural que nós possamos, ou até mesmo nós falamos, olha, essas coisas são semelhantes. Então a ideia de semelhança também, ela perpassa, né? Ela passa pela questão do maior e pela questão do menor, beleza? Agora, quando nós olhamos que tudo está muito igual, do mesmo tamanho, você diz, isso aqui é exatamente igual. Ou seja, nós não dizemos que é semelhante. A nossa semelhança vai quando nós olhamos para uma coisa, olhamos para outra, aí, essa daqui parece com aquela ali. A gente já é semelhante, beleza? Vamos continuar, olha lá. Então, pessoal, quando fazemos alguma transformação geométrica, podem ocorrer duas situações. Situação 1, a figura obtida é exatamente igual à figura original, que foi isso que eu falei, olha, é exatamente igual. Ou, segunda situação, a figura mantém o formato da original, mas é maior ou menor, ok? Quando a forma e as medidas são preservadas, olha a observação que está aqui, olho nessa observação. Quando a forma e as medidas são preservadas, isto é, a figura é igual à figura original, as transformações que realizamos são chamadas de isometria. Por quê? A palavra iso vem de igual, metria vem de mesma medida. Olha, então, quando nós estivermos diante de duas figuras exatamente iguais, nós vamos identificar pelo nome de isometria, onde iso significa igual, né? Metria, que são as medidas iguais, exatamente iguais, certo? Aí foge um pouco daquele escopo que eu estava falando da questão de ser semelhante, porque o semelhante pode ser maior ou menor. Não, então nós temos esses dois, primeira classificação, ela é exatamente igual, com as mesmas medidas. Essa figura é uma transformação, então o quê? Isométrica. Me segue! Então, agora, quando a figura ela é ampliada ou reduzida, olha aqui, quando a figura é ampliada ou reduzida, ou seja, quando a forma é mantida, mas as medidas são alteradas, a transformação se chama homotetia, né? A palavra homo, né, vem do igualzinho e tal, e aí, mas ela pode ser um figurão ou ela pode ser uma figurinha, beleza? Então, quando isso acontecer, preserva todas as características, mas ela é maior, ela é menor, então nós estamos diante de uma homotetia. Relembrando, quando ela mantém as mesmas métricas, ela é uma isometria. Quando eu estou comparando em relação ao original, mas eu tenho um figurão ou eu tenho uma figurinha, é uma homotetia. Me segue! Então vamos ver esses exemplos. Exemplos de isometrias e homotetia. Então observe, pessoal, o iso, como eu falei, ó, exatamente igual. Olha aqui o doguinho,
e quando eu comparo com outro doguinho, preserva-se as medidas. Portanto, esses doguinhos, eles são classificados como uma transformação isométrica ou uma isometria. Quando nós olhamos essa outra fotografia entre os doguinhos, a original, olha o tamanho da original, é um figurão. Olha o tamanho da transformação, é uma figurinha. Portanto, nós estamos diante de uma homotetia. Preservou, mas impactou no tamanho, beleza? Então, olha que coisa linda, pessoal, você identificar corretamente as transformações geométricas, né? Através dessa comparação entre as figuras. Então, se eu estou diante de uma figura, observa a figura, ou então um quadro, né? Eu estou visitando um museu e tal, eu olho aquele quadro bonitinho e tem um outro quadrinho também bonitinho, do mesmo tamanho e iguais. Então, eu estou diante de uma isometria. Mas aí, mais do lado, eu tenho uma diminuição desse quadrinho em relação ao segundo quadro. Opa! Então, agora eu não tenho mais uma isometria, eu tenho uma homotetia. Me segue! Olha só o que aqui nós temos. Então, olha, as isometrias, olha, ou simetrias, são sinônimos, pessoal, ó. Podem modificar, ó, a posição de uma figura no plano, mas produzem sempre figuras que têm a mesma forma e as mesmas medidas, ou seja, produzem figuras congruentes. O que é que significa a palavra congruente? Iguais a quem? A original. Então, iremos estudar as simetrias de translação, reflexão e rotação. Então, sigamos. Olha só, meu povo. Então, quando se aplica a homotetia, né, em algum desenho, as características principais, como a forma e os ângulos, são preservados, mas o tamanho da figura sofre alteração, isto é, a figura é ampliada ou reduzida. Beleza, meu povo? Então, prestando atenção, certo? Então, fazendo uma breve retrospectiva. Então, as transformações geométricas, elas são o quê? Elas são duas. Elas estão classificadas dentro da simetria, elas são simetrias, porém elas são classificadas aqui, neste nosso encontro de hoje, em dois tipos. Ou ela vai ser uma isometria, ou ela vai ser uma homotetia. Ah, professor, quando eu estou diante de uma isometria? Então, olhem para o professor Aldemir. Estão olhando, né? Vamos supor que o professor Aldemir se coloque na frente de um espelho. O que é que vai acontecer com a imagem, né, por reflexão do professor Aldemir? Vai manter as mesmas características e o mesmo tamanho, porque eu estou diante de um espelhinho bonitinho comportado. Então, o professor Aldemir é uma isometria dele mesmo. Agora, nós vamos pegar o professor Aldemir e vamos distorcer a imagem, colocá-lo na frente de um espelho esférico. Vocês sabem o que é um espelho esférico, né? Aqueles que modificam a pessoa. Eu posso ampliar, ou seja, esticar o professor Aldemir, ou eu posso encolher o professor Aldemir. Se isso acontecer, opa! O professor Aldemir agora ele é uma transformação homotética dele mesmo. Beleza, meu povo? Então essas são as transformações geométricas. Elas podem ser por reflexão, elas podem ser por rotação e elas podem ser por transposição. Então vamos lembrar, por reflexão, é a questão do espelho que eu falei, né? Belezinha, numa boa, eu estou me vendo. Ou axial, o nome dela. Opa, o professor Aldemir se deslocou, saiu de um ponto e foi para outro. Opa, por translação, porque ele manteve, né? E aí rodopiou o professor Aldemir de cabeça para baixo, cabeça para cima, subiu, ficou com as pernas para cima, mas é o professor Aldemir. Então isso foi por uma transposição.
Beleza, meu povo? E finalizando, né, nós vimos a homotetia e a isometria. Essas foram as palavras-chave da nossa aula de hoje sobre simetria. Espero que vocês tenham gostado e vamos nos ver em um outro breve momento falando de matemática. Tchau, pessoal!